Tadeu. Tadeu? Eu tô comendo as pernas porque sabe, preguiçosa dessa criança. E o almirante aqui, o brigadeiro. Brigadeiro. Valeu, Tadeu. Tá pela defesa, né? Peraí. Ah, o brigadeiro é. O brigadeiro não, o Tadeu. Não, puxar um pouquinho pra lá. E essa cadeira aqui? Isso, vai. Não, pra cá, ministra. Pra cá, ministra. Pra cá? Ó, o Tadeu disse que você tá aqui. Passar pra cá vai dar. Já? Empurra mais. Puxa a mesa ali, ó. A mesa, puxa ela. Gente, boa tarde. Obrigada a todos pela presença. A gente vai abrir a fala das ministras. Vai falar primeiro a ministra Sônia Guajajara, em seguida o secretário nacional de Segurança Pública, Francisco Tadeu Alencar, e depois a ministra Marina Silva e a ministra Nízia vai encerrar. A gente abre para 15 minutos de perguntas e respostas, né, e que a mesa inteira fica à disposição dos jornalistas. Arredei aqui, tá? Perfeito. Ok? Ok, tá. Boa tarde a todos, a todas, toda a imprensa. Boa tarde aqui, colegas, companheiros aqui nessa comitiva. Nós estamos aqui hoje, numa ação de emergência, uma ação integrada com o Ministério
dos povos indígenas, Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, com o IBAMA, com a FUNAI, com a CESAI, lideranças indígenas, Ministério da Justiça, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, né, Ministério da Defesa, Polícia Federal. Ainda ontem tivemos um chamado emergencial do presidente Lula para que a gente pudesse tratar sobre os conflitos que estavam acontecendo aqui no território Yanomami envolvendo indígenas e garimpeiros. E nesta reunião de emergência, ontem à tarde, nós entendemos, né, que era importante fazer essa visita aqui. Ministra Nízia foi com a comitiva visitar, né, os baleados no hospital e junto com a ministra Marina e nossa equipe fomos fazer o sobrevoo na região de Romoche e o Xiú, onde aconteceu os conflitos, né, no último final de semana. E agora, no dia de amanhã, nós vamos ter uma reunião, né, interministerial para a gente ali definir, né, essa intensificação das ações no território Yanomami para fortalecer e concluir esta operação que já está em curso há 3 meses, que é de retirada dos garimpeiros. A nossa preocupação é que tudo aconteça da forma mais pacífica possível. A gente não está de forma alguma incentivando esses conflitos, a gente quer amenizar essa situação e não queremos derramamento de sangue. E é por isso que a gente vem aqui em Boa Vista mais uma vez para trazer essa presença do Estado brasileiro e reforçar essa atuação, né, da operação Libertação, né, dentro do território Yanomami. Boa tarde a todos e a todas. Nós estamos aqui numa missão determinada pelo presidente Lula na tarde de ontem. Vários ministérios estão aqui representados, o Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional de Segurança Pública, da Polícia Federal e da Força Nacional, que faz parte da Senasp, o Ministério dos Povos Indígenas, está aqui a ministra Sônia, o Ministério da Saúde com a ministra Nízia, o Ministério do Meio Ambiente com a ministra Marina, o Ministério da Defesa, está aqui o Brigadeiro, todos os órgãos federais que aqui se encontram, IBAMA, FUNAI, o Ministério dos Direitos Humanos também, vários atores do governo federal que vieram aqui reafirmar a nossa disposição de, primeiro, ter uma política aqui de pacificação do território Yanomami. Nós queremos, naturalmente, lamentar a perda de vidas do indígena, a agressão que foi sofrida pelos que estão no hospital, que fomos visitar hoje à tarde, mas também dizer uma palavra muito clara, muito assertiva, de muita energia, que o Estado brasileiro não vai tolerar aqueles que de forma flagrante, que de forma ilegal, que de forma criminosa estão sendo recalcitrantes quanto à decisão de deixar esse território com os povos originários, com os povos indígenas, para que o Estado possa cumprir bem o seu papel em todas essas frentes, na frente da saúde indígena, na frente ambiental, na frente da ação da institucionalidade brasileira, das polícias, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária, as polícias na atuação de ter a preservação da paz nesse território, da afirmação da autoridade estatal e do enfrentamento daqueles que, por motivos diversos, motivos criminosos, repito, motivos ilegais, têm desafiado essa autoridade. A palavra do presidente Lula, portanto, através dos seus ministros aqui presentes, das suas ministras, de todos os ministérios aqui representados, é de que não vamos ceder 1 milímetro nesse enfrentamento àqueles que desafiam a autoridade legal. Vamos reforçar a presença da polícia e das polícias onde ela for necessária, vamos reforçar a segurança daqueles que atuam no exercício das suas funções institucionais, num território que foi muito maltratado,
nos últimos anos e que, por isso, reclama de todos nós uma ação incisiva na afirmação dessa autoridade, da institucionalidade, e por isso estamos aqui para dizer ao povo brasileiro, ao povo de Roraima, aos povos indígenas, que nós vamos estar juntos, muito fortes, no enfrentamento a essa criminalidade que desafia a autoridade do Estado brasileiro. De fato, nós tivemos ontem uma reunião emergencial diante da ação criminosa que ataca os povos indígenas e particularmente o povo Yanomami, e a ação do governo é de fazer um ajuste nas operações com base nos dados que vão surgindo a todo momento. A operação ela vai sendo ajustada e nesse momento aqui temos a presença do Ministério da Justiça, do Ministério dos Povos Indígenas, do Ministério da Defesa, da Polícia Federal, do IBAMA, da Força Nacional de Segurança e de todos aqueles, inclusive dos indígenas que estão aqui, porque fizeram o seu relato, tanto o Juninho quanto o Davi Yanomami, o Ministério da Saúde, para mostrar que o brasileiro não vai recuar face à criminalidade. As ações, como já foi dito pelo Ministério da Justiça, pelo secretário Tadeu, elas vão ser intensificadas. Vamos reforçar as equipes do IBAMA, da PRF, da Polícia Federal, com o suporte das Forças Armadas, que é fundamental o suporte logístico, toda a parte operacional, para que a gente possa dar uma resposta à altura. Nós podemos observar no sobrevoo que existem vários garimpos que de fato foram desativados, estão abandonados, mas alguns, segundo os dados do satélite e pelo que podemos observar, continuam ativos. E esses precisarão ser desativados. E serão desativados com ação de inteligência e com todo o suporte das ações integradas de todos esses segmentos, aonde existe a parte humanitária, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério da Saúde, a parte de articulação institucional, que é o Ministério da Sonia, e os ministérios que atuam na frente de combate ao crime ambiental e ao crime em relação à exploração ilegal e criminosa de garimpo. Muito bem. Boa tarde a todas, todos. Eu quero reforçar as palavras do compromisso do nosso governo com ações incisivas que não permitam que casos como o que ocorreu, infelizmente, com mortes, a nossa visão é uma visão de uma cultura de paz, é essa mensagem que trazemos, mas temos a clareza da importância do nosso papel na proteção aos povos indígenas, visão essa que levou à declaração da emergência sanitária e essa visão integrada de todos os ministérios, a orientação do nosso governo, sob a liderança do presidente Lula, é de uma ação concertada de todos. Hoje eu visitei os 2 indígenas que estão internados no Hospital Geral, aqui em Roraima, em Boa Vista, e eu queria, antes de mais nada, colocar nosso pesar pela morte do Wilson Chirichana, que além de ser um jovem muito querido na sua comunidade, era um agente de saúde indígena. Né? Então isso abate a todos aqueles que atuam na saúde. Ao lado deles estavam Otoniel Chirichana e o Venâncio Chirichana. No caso, Otoniel e Venâncio, felizmente, estão num quadro estável. Eu os visitei no hospital, estão conscientes, não é? O que também para nós, né, todo o governo, mas na área da saúde é algo que nos sensibiliza muito, é ver o empenho das equipes, tanto no hospital quanto as equipes no Centro de Referência em Surucucu, que o Ministério da Saúde montou recentemente, justamente para dar uma retaguarda e um suporte, evitando remoções em grande número, como vinha ocorrendo para Boa Vista, e dando uma condição
de atendimento, de cuidado, fundamental, no caso, para que esses 2 indígenas hoje estejam, segundo a informação que tive das equipes de saúde, sem correr risco de vida. Então é importante registrar a importância disso. Com essa observação também quero dizer que esse ataque ocorreu próximo a uma unidade de saúde que conseguimos recentemente reabrir. Eram 7 unidades que estavam fechadas, essa unidade nós conseguimos reabrir, e isso coloca para nós também, ao lado do cuidado com a saúde da população indígena, o cuidado com todos os trabalhadores da saúde e também da justiça e também da defesa, mas falando no caso da saúde, nós precisamos cuidar de quem está cuidando. E entre os trabalhadores da saúde temos indígenas e não indígenas, mas dedicados a essa causa tão importante e que é central e prioritária para o nosso governo. Então, quero deixar essa mensagem. Também fiz uma reunião no Centro de Operações de Emergência, que é um centro coordenado pelo DICEI Sanitário Indígena, mas com a participação de vários ministérios, de modo que nós possamos também na saúde estar trabalhando dessa forma. E aqui, na nossa reunião, além do nosso diretor do DICEI, Yanomami, também estava presente, o Dário, outras lideranças. Foi um processo muito importante. Então, quero dizer a vocês que, no caso da saúde, a nossa mensagem é continuar as ações que motivaram a emergência sanitária, avançar numa situação que vinha de uma grande degradação mesmo, e nesse momento unir forças com todos os ministérios para a proteção do povo Yanomami e para a paz em todo esse território. Só fala o seu nome, o veículo e a pergunta. Sou Yuri Ruxel, da TV Norte Boa Vista, do SBT aqui em Roraima. A minha pergunta é direcionada tanto à ministra Sônia Guajajara quanto à ministra Marina Silva, e a todo o grupo de trabalho, mas vão entender melhor. Como é que o grupo de trabalho enxerga uma situação em que o governador do estado, em um ano, aprova uma lei que permite a utilização de mercúrio em garimpos no estado, que causa agressões ao meio ambiente também às pessoas. Em um outro ano, ele põe uma lei que proíbe a destruição de equipamentos de garimpeiros e, além disso, que trocou policiais que eram contrários ao garimpo ilegal de função na Polícia Militar do Estado. O grupo de trabalho enxerga isso como uma facilitação do garimpo ilegal no Estado e uma situação que facilita a ocorrência de confrontos como os que ocorreram esse final de semana? Nós temos uma situação em que a Polícia Federal está trabalhando em 2 frentes. A frente das investigações de inteligência, e os resultados de conclusão de quem está envolvido, de quem facilita, de quem cria mecanismos. Isso é um trabalho de inteligência que vai ser feito de forma isenta, sem poupar nem A nem B. Mas é claro que nós precisamos da conclusão dos trabalhos. A outra parte é a ação direta. Na ação direta é a abordagem aos criminosos, que vem sendo feita pela PRF, pela Polícia Federal e pelo IBAMA, porque caracteriza crimes ambientais. Nós temos uma cobertura legal para a destruição de equipamentos. Então, não vai ser uma lei estadual que vai impedir a ação do IBAMA, da Polícia Federal, de quem quer que seja. Mas a lei federal é sempre maior do que uma lei estadual, e uma lei estadual não pode ser feita para flexibilizar. Ela pode até ser feita para aumentar o rigor, mas jamais para flexibilizar. Isabela Bastos, também vai falar, vai comentar a respeito? Marina, a rede entrou com uma ação e derrubou essa dupla. Só para complementar, a Joênia, presidente da FUNAI, quando eu era parlamentar, deputada federal lá aqui por Roraima, representando a Rede de Sustentabilidade e demais partidos, PSB e outros nossos, naquela época minoria, nós ingressamos com uma ação de inconstitucionalidade suprema
e o Supremo decidiu pela inconstitucionalidade das 2 leis estaduais. Só para complementar a resposta, legislar sobre uma questão federal em relação à autorização de uso de mercúrio e tampouco fazer limitações de atuação em relação a qualquer pedido. Então, essas 2 ações estão no Supremo Tribunal Federal. A primeira já foi decidida pela inconstitucionalidade. Gente, é Isabela? Isabela e a Jumenta vai fazer daqui, tá? Isabela Bastos, da TV Band de Roraima. Eu gostaria de saber quais serão essas mudanças imediatas a serem feitas na ação de desocupação também e assistência ao vídeo. Vocês falaram a respeito de mudanças. Quais mudanças a gente já pode ver já nessa semana ou ao longo desse mês que irão acontecer? Olha, existem as ações humanitárias, as ações de apoio social, que essas continuam de acordo com o cronograma que vem sendo executado. Nós já temos uma mudança que é visível na parte de saúde, que a nossa ministra tem trabalhado juntamente com as equipes, inclusive reativando bases que antes não estavam ativadas. Todo o trabalho de articulação para o atendimento das políticas voltadas para os povos indígenas, a ministra Soninha tem feito muito bem. A ação de comando e controle, de fiscalização, de combate à ilegalidade, são ajustes que eles são feitos, mas obviamente que nós não temos como falar de estratégia, como isso vai ser realizado. O representante aqui do ministro Flávio Dino, para que as ações sejam cada vez mais intensificadas. Nós já temos, segundo informação de satélite, uma retirada de cerca de 75% a 80% de garimpeiros, tem uma parte que está resistindo violentamente e, obviamente, que é preciso que haja uma ação cada vez mais intensa para poder dar resposta. Ricardo Brito, da TV Correvante, gostaria de fazer uma pergunta para a ministra Marina Silva, para a Sônia Guarujá e para a Saúde, se é possível. Para a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, é que a senhora acaba de falar de apoio social, da questão humanitária, como está sendo vista e como vai ser feito também pelo governo federal a questão humanitária para retirada dos garimpeiros que não têm condições de irem ou de voltarem para terem aí seus crimes, né, cometidos em área ilegal, sendo reparados pela justiça aqui. Né? Essa é a pergunta para a senhora. E para a ministra da Saúde, a dona Lídia Trindade, boa tarde. Né? Boa tarde. E eu gostaria de saber que a senhora esteve conhecendo a estrutura do nosso hospital aqui em Roraima, o HGR, né? E o que a senhora teve de impressão quanto à saúde oferecida pelo governo do estado de Roraima, tanto para a população quanto para os indígenas Yanomamis. Qual a sua impressão na saúde, até por conta da questão da imigração, que também sobrecarrega o nosso sistema de saúde estadual. Né? E para a Sônia Guajajara, parabéns principalmente pelas suas palavras de ser uma pessoa sensata, de humanitária, de olhar também para os outros como seres humanos, como todos nós somos, não importa se somos índios ou não. Então, quero lhe parabenizar por essa questão e a pergunta que eu tenho para fazer: qual é o plano do governo federal para sanar esses conflitos em áreas de Yanomamis, para que não volte a repetir essas perdas de vidas, quer peixes quanto por indígenas? Obrigado pela atenção. Posso começar? Bom, primeiro dizer que as ações de saúde, elas requerem várias outras ações. Se não houver segurança no território e se a prática do garimpo ilegal, que já teve esse quadro hoje, já comentado aqui pelas ministras, não fosse de uma maneira clara assumida o fim do garimpo ilegal pelo governo, é impossível pensar na saúde do povo indígena. Com relação à estrutura de assistência aqui no estado de Roraima, nós temos discutido, além da visita, eu já visitei também o hospital infantil, que é de responsabilidade da prefeitura.
atenção especializada visitou a maternidade. Então, 2 aspectos importantes. Primeiro, essas instalações ao que eu me referi são instalações bem montadas, sem dúvida, com profissionais dedicados, mas sem uma visão integrada da atenção primária, o que ocorre, por exemplo, aqui em Roraima, nós tenhamos o dobro da mortalidade materna do que é o índice nacional, né? E nós já aumentamos muito, infelizmente, a materna no Brasil nos últimos 4 anos. Então, é uma situação muito grave. Nós também consideramos que Roraima tem que ser visto do ponto de vista da fronteira, da vinda de imigrantes. Além dos imigrantes, também eu sei que na maternidade em particular, pelo fato do nosso SUS ser inclusivo, vem também gestantes da Guiana. Então, nós temos todo esse diagnóstico e estamos trabalhando para que, em estados com essa questão, tudo que nós fazemos em termos da atenção primária e da atenção de média e alta complexidade seja avaliado dessa forma. Então, é dessa maneira que nós estamos trabalhando, junto sempre com a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Estadual de Saúde. Mas quero enfatizar que, nesse momento, a questão indígena e Yanomami é nosso foco aqui de atenção, né? Porque sem resolver as questões que foram aqui colocadas, vai ser muito difícil a saúde cumprir com o seu papel. Obrigada. Bom, nós estamos aqui, né, numa ação integrada, articulada, para devolver a dignidade do povo Yanomami. A gente precisa, né, retirar esses garimpeiros de dentro do território, e isso nós estamos fazendo da forma mais cuidadosa possível. Todos os órgãos que estão aqui têm essa preocupação humanitária, e tanto que o espaço ficou aberto, o espaço aéreo ficou aberto, né, um tempo bem prolongado, para que eles pudessem sair sem nenhuma ação ostensiva, né? E nós continuamos pedindo para aqueles que estão lá que possam sair, né, de forma voluntária, e considerando que 75% a 80% já saíram, aqueles que estão ali, eles estão resistindo, né? Eles querem ficar ali para provocar mesmo esses conflitos. Então, a gente está também com esse trabalho de inteligência que vai punir quem né, quem está ali mesmo na atividade criminosa, né? E quando chegarem aqui, né, o Estado está se organizando também, né, vários órgãos nossos para poder, né, receber essas pessoas, para que possam ser cadastrados ali em ação social, né? Agora, o Estado não pode insistir em permanecer, apoiar ou incentivar a presença, a permanência desses garimpeiros no território Yanomami, porque acho que o Estado não pode ter como principal atividade econômica, né, aqui uma atividade ilícita. Acho que é isso que o Roraima precisa entender, o governador precisa entender, que ele não pode ficar fomentando essa atividade ilícita, porque alguém vai pagar. Alguém vai pagar por isso, né? Não, então, se há ainda uma articulação, uma conivência, né, como que o outro falou, né, de estar tentando legalizar, ele está incentivando. E aí, esses garimpeiros acreditam que o governador vai poder permitir a permanência deles lá, e eles não vão, porque tem uma Constituição que rege. E nós estamos aqui com um respaldo legal, uma vez que no estado de Roraima, ou nenhum território indígena no Brasil, há permissão para se explorar minério. Só um instante, eu vou ver aqui a resposta. A operação é a pacificação da terra indígena Yanomami. Já diz tudo. O governo tomou todas as providências para que o processo aconteça de forma pacífica. E o que não está acontecendo de forma pacífica não é em função da ação do governo, muito pelo contrário, é em função da ação dos criminosos. Tanto é que as barreiras que foram colocadas, elas impedem a entrada, porém não impedem a saída. A saída ela tem que ser feita, como nós estamos fazendo lá no Palimil, o IBAMA, a Polícia Federal, juntamente com a PRF, você tem que ser identificado. Porque se você é alguém que estava na atividade criminosa pela atividade, ou alguém que cometeu um crime.
Não vamos nos esquecer que temos assassinatos, temos estupros, temos uma série de criminalidades que vêm sendo praticadas. É feito um processo de identificação prévia, os que não são considerados criminosos perigosos têm um encaminhamento, e os que são considerados criminosos perigosos, eles têm que ter um encaminhamento para as devidas penas legais. Então, a abordagem do governo está sendo o tempo todo humanitária, mas não vamos confundir agora de que as vítimas, que são os indígenas, que eles é que estão criando um problema para os garimpeiros. São os garimpeiros que criaram um problema social, um problema ambiental e um problema de destruição de um povo, de uma etnia. As crateras que estão abertas, a insistência em permanecer, mesmo com todos os esforços para o convencimento da saída pacífica, é uma demonstração de que existem forças muito poderosas economicamente por trás dessa ação criminosa. Porque o garimpeiro pobre não consegue fretar uma aeronave. Um garimpeiro pobre não consegue ter um barco potente com um motor potente. Um garimpeiro pobre não consegue fazer abastecimento de comida. Então, é esse o trabalho importante que a Polícia Federal está fazendo de inteligência para poder identificar não só quem está sendo usado lá na ponta, mas quem está dando suporte para essa ação criminosa. Isso aí. Só um minutinho. Ela estava aí na frente com a pergunta. Nós temos 4 perguntas escritas. Eu vou encerrar essas 4 e vou pedir para fazerem uma atrás da outra, porque já responde tudo de uma vez para a gente otimizar o tempo, tá? Ela era a primeira, depois temos 2 pessoas aqui e uma última ali. O senhor já perguntou. Vamos lá. Boa tarde. retirar essas pessoas ilegais, né? Eu quero saber se o governo federal, o Ministério, enfim, vocês têm ciência disso, e se os senhores veem que esse acirramento desse conflito, ele está aumentando, visto que a gente teve 2 casos de agressão no intervalo de 24 horas. Ainda sobre essa questão das mortes, ontem a gente teve esse incidente da morte de 4 garimpeiros, né, em confronto com as forças de segurança, e a própria nota oficial do governo federal, do meio ambiente, coloca que há uma suspeita de envolvimento de facções criminosas nessas ações de garimpeiro na região. Eu queria saber mais detalhes sobre isso. Há uma percepção do governo federal de que a situação de segurança pública é ainda pior do que aquela que se imaginava quando do início da operação, que conexões que se tem essas facções criminosas com a atuação do garimpo ilegal. E também sobre a ministra, a persistência dessa situação de insegurança pública no território, qual o impacto que isso tem causado na tentativa de reabrir as unidades de saúde? A gente sabe que houve um reforço importante sobre o CUCU, mas há várias unidades de saúde dentro do território que não puderam ser abertas. Dá para fazer um balanço sobre isso? Aí a última pergunta ali atrás, por favor. Olá, boa noite, eu sou Vanessa Fernandes, do Jornal Folha de Boa Vista. Gostaria de saber como está a situação do clima na comunidade, se os indígenas foram retirados, ou se a segurança, né, lá foi ampliada, e se um desses garimpos que vocês verificaram que ainda estão ativos, se eles estão próximos dessa comunidade. Com relação à investigação dos 2 governos prontos, os inquéritos foram instaurados de imediato. Assim que soubemos dos 2 casos, instauramos os inquéritos, iniciamos as primeiras diligências, realizamos na data de ontem algumas perícias e também
incrementamos as nossas ações com o nosso comando de operações táticas, com a equipe do nosso grupamento de elite, que veio do Brasil e já está atuando na data de hoje. Também nossos grupos de pronta intervenção, que são unidades locais de elite, também atuando. E as operações de identificação com quem financia esses garimpos. Como foi perguntado, a gente já realizou só esse ano 6 grandes operações especiais, mais de 130 milhões de reais já bloqueados ou apreendidos, e diversas outras operações estão em andamento. Então a gente está atuando de forma imediata no território Yanomami para devolver ao povo Yanomami o que é dos Yanomamis, e estamos atuando com investigações qualificadas para responsabilizar quem está incentivando, financiando essa atividade criminosa dentro da terra Yanomami. Da parte do nós estamos em conjunto com a Polícia Federal trabalhando para apurar exatamente cada um dos fatos. O inquérito foi o IBAMA vem trabalhando há 3 meses nessa operação, e com o apoio da Polícia Federal, da PRF e da Força Nacional, nós já destruímos 330 acampamentos de garimpo. São 330 pontos de garimpo dentro da terra indígena que foram destruídos. Conseguimos também retirar de operação 20 aeronaves até o momento, um conjunto muito grande de combustível, de minério, principalmente cassiterita, toneladas e mais toneladas de cassiterita foram retirados, 2 grandes barreiras foram instaladas, e o nosso serviço de inteligência tem encontrado indícios muito fortes de que alguns pontos de garimpo são mantidos com apoio de organizações criminosas. Isso está sendo investigado, nós não temos ainda informações para adiantar. Uma das pessoas que veio a óbito numa das operações ontem tinha um envolvimento muito forte com uma das organizações criminosas. Isso tudo vai ser apurado dentro do inquérito federal, conduzido pela Polícia Federal, mas o que eu posso dizer para vocês é que o IBAMA acredita que está no caminho certo, está fazendo as operações de forma bastante organizada, e sobre a condução do governo federal, nós temos a orientação de intensificar o trabalho para acabar de uma vez com todas com a ilegalidade naquela área. Então o IBAMA não vai sair da terra Yanomami tão cedo, enquanto a gente não vê esgotado essa atividade legal naquela região. Com relação à questão sobre o impacto na saúde, que eu acho que é fundamental pensar isso, e o próprio funcionamento das unidades de saúde, há uma relação direta e fortíssima entre as condições de segurança e as políticas de saúde, o cuidado com relação à população Yanomami. É importante também a gente lembrar que hoje, o povo Yanomami está de luto, e isso foi colocado na reunião que eu participei à tarde de uma maneira muito forte, muito sensível pelos participantes da reunião, em particular a comunidade de Uxiú, onde ocorreram esse ataque, esse crime, e a morte de uma liderança indígena, que eu já falei que é um agente de saúde. O que nós vemos também é que já houve antes fechamento de unidades de saúde por impossibilidade, exatamente devido à presença do garimpo ilegal e aos conflitos. Então há uma relação direta, Por isso que eu falei que nós precisamos de uma maneira muito forte de olhar em conjunto todos os ministérios, do apoio dessas ações do Ministério da Segurança Pública, do apoio da Defesa. Inclusive, essas operações têm que unir todos os ministérios, o próprio uso dos helicópteros, toda essa operação envolve esse conjunto de ministérios. Agora, garantia do trabalho dos trabalhadores da saúde passa, claro, por segurança,
né? E eu já vinha conversando com todos os ministros e ministras, em particular com o ministro da Justiça e Segurança Pública a esse respeito, né? Isso é fundamental para a garantia da saúde. Só para finalizar, acho que tem uma estratégia que vem sendo montada, né? A primeira delas é um processo de garimpeiros. A segunda foi o estrangulamento da infraestrutura logística de suprimento de alimentação, de combustível. E nessa terceira fase, que já tivemos aí uma grande quantidade de garimpeiros que saíram, existem aqueles que estão fazendo agora uma abordagem violenta aos indígenas e às bases do próprio Estado. Agora é intensificar as operações, mas sobretudo o trabalho de inteligência, porque obviamente que tem alguém dando suporte econômico, dando suporte logístico, dando suporte alimentício para esses grupos. Então agora intensifica-se muito o trabalho de inteligência. Só para complementar também pelo Ministério dos Povos Indígenas, a FUNAI tem feito a sua atuação local como o único órgão higienista federal. A FUNAI aqui em Roraima tem seus servidores que estão na ponta e estão nas suas bases para justamente fazer a proteção desse território que tem uma necessidade muito grande em relação aos clientes isolados, sem receita de contatos. Temos uma terra indígena que tem as suas especificidades, uma floresta que está em risco. Então a FUNAI vem justamente fazer essa articulação também, justamente com os órgãos, colocar o seu acompanhamento especialista para justamente fazer a defesa dos direitos dos povos indígenas, colocando as lideranças para que possam prestar essas informações que são necessárias, mas principalmente resgatar o seu direito como povo indígena de ter seu território livre de qualquer invasão, saudável, para que as comunidades indígenas fiquem tranquilas, que retomem sua dignidade para ter sua segurança alimentar, sua água potável, que hoje é contaminada por mercúrio, e o que hoje a FUNAI, juntamente com os órgãos que tiveram sobrevoando aquela área, só confirmam a necessidade da presença do Estado brasileiro. Então, juntamente somando aqui essa ação de articulação que vai justamente fortalecer não somente a presença do Estado brasileiro, mas as ações também que a FUNAI desde sempre vem acompanhando e fazendo a defesa dos direitos dos povos indígenas. É isso, gente. Já é visível a melhoria na situação sanitária como um todo, né? Lá dentro do território, já com o esvaziamento, né? Já mais da metade dos garimpeiros já saíram, já é visível também, né? No sobrevoo. Representações dos órgãos, todos que estão aqui, vão continuar presentes aqui em Boa Vista, fazendo essas operações em campo, fazendo esse acompanhamento, e nós não vamos recuar. O importante é que se entenda que essa ação integrada vai ser fortalecida e a gente vai continuar, né, até que cesse todos esses conflitos e até que sejam retirados todos os garimpeiros de dentro do território Yanomami. Muito obrigada. E o apelo é para que saiam. Né? O apelo do governo é para que saiam pacificamente, com a clareza de que o governo vai intensificar as ações. Então, o melhor caminho é da retirada pacífica, né, por vontade dos garimpeiros, né, vontade, inclusive no cumprimento, obviamente, para que não criem nenhum. De todas essas ações, porque o impacto é muito grande, é uma desestruturação de todo o modo de vida do povo Yanomami, com impacto no seu bem-estar, né, em todas as esferas da saúde, na saúde mental. Então, o nosso trabalho será contínuo e o desafio é muito grande. Mas hoje a questão da pacificação e da segurança é uma emergência e é essencial.